Bom dia, pessoal. Hoje vai ser a aula 14, tá? E tem como título Níveis de Organização. Essa aula aqui tá na página 261. Bom, o que seria níveis de organização, né? É uma aula bem fácil, bem tranquila, no qual a gente tem aí uma escala, né? Em que a gente consegue organizar as estruturas, o que compõe os seres vivos em ordem crescente. Então, a gente vai começar aqui de unidades básicas mais simples até ganhar complexidade. Então, a gente fala que isso é em ordem crescente. Então, a gente vai começar aqui desde um átomo até chegar num organismo. Bom, então vamos lá. Então, a gente pode dizer que para iniciar assim os níveis de organização em ordem crescente, começar de um átomo, né? Então, o átomo lá é uma partícula indivisível que compõe aí tudo que é matéria, que tem massa e ocupa espaço. Então, as moléculas que elas se organizam, né? As moléculas, por exemplo, a da água, de lipídios, proteína, ácido nucleico, enfim, essas moléculas elas são constituídas pela união de átomos. Então, molécula nada mais é do que a união de átomos. Então, a molécula da água, que é uma substância inorgânica bastante abundante nos seres vivos, em grande proporção, nada mais é do que a união aí de átomos, como, por exemplo, oxigênio e hidrogênio. As organelas, né, que são as estruturas que compõem as células e permitem as suas funções, elas são constituídas de moléculas. Então, a mitocôndria, o ribossomo, todas aquelas organelas que a gente já estudou, elas são compostas por moléculas, seja de água, seja de proteínas, entre outras. E as organelas, em conjunto, elas vão formar aí uma célula. Então, as células, elas são formadas do quê? Lá do material genético, de todas aquelas organelas espalhadas no citoplasma que tem ali cada uma sua função específica. Se a gente for pensar aí na divisão celular, em que as células fazem aquele processo, né, em que uma célula vira duas, duas vira quatro, a partir aí da distribuição das fibras, do fuso do centríolo, a célula se rompe, se formando duas. Nós temos aí a multiplicação celular formando os tecidos, que nada mais é do que um aglomerado, um conjunto de células. E aí esses tecidos em conjunto, eles formam os órgãos. Então aqui, por exemplo, eu desenhei um pulmão para vocês. Então, do que é constituído um órgão, né? Por células. E nada mais é do que um conjunto de células. Então, a gente pode falar que um órgão é constituído de tecidos, logo os tecidos são constituídos de células. E quando a gente tem vários órgãos trabalhando assim em conjunto, a gente tem aí um sistema. Então, por exemplo, o pulmão sozinho, ele é um órgão X. Mas aí, quando a gente tem a interação de outros órgãos trabalhando junto, a gente tem aí um sistema, como, por exemplo, o sistema respiratório. Então, a gente tem aí a traqueia, a carina, os brônquios, bronquíolos, alvéolos, que são as bolsinhas que trocam o gás, né? De oxigênio para CO2. Nós temos aí a inspiração pelas narinas, a expiração pela boca. Então, a gente tem aí um conjunto de órgãos trabalhando, formando o sistema respiratório. Quando a gente tem vários sistemas juntos, né, a gente vai ter a formação de um organismo. Então, para formar um organismo, né, e lembrando que todo ser vivo é um organismo. Então, no caso aqui, eu representei um menininho. A gente tem aqui vários sistemas trabalhando juntos, que poderia ser o sistema respiratório, digestório, excretor, circulatório, reprodutor, sistema nervoso. Todos esses sistemas trabalhando em conjunto, a gente forma um organismo. E quando a gente tem um conjunto, né, de organismos da mesma espécie, nós podemos chamar de população. Então, aqui eu tenho um conjunto de organismos da mesma espécie, que seria seres humanos, tem uma população. Poderia ser uma população de girafas, por exemplo? Poderia, sendo que todas têm a condição de ser da mesma espécie, né? Poderia ter aí uma população de elefante, uma população de hienas, enfim. Quando a gente tem várias populações juntas, né, de diferentes espécies, a gente pode chamar de comunidade. Então, definição de comunidade é várias populações juntas, reunidas em um mesmo local,
sendo de diferentes espécies, né? Se eu tenho várias populações, é claro que vai ser de várias espécies. Então, eu poderia ter uma população de seres humanos, uma população de pássaros, uma população de árvores, uma população de peixe, e aí naquele lugar eu tenho uma comunidade. E aí essas comunidades, elas estão inseridas em um ecossistema, né? Todas essas comunidades, né? Compreendendo os seres vivos, né? Os seres bióticos, os elementos bióticos, tudo aquilo que tem vida, e os elementos abióticos que influenciam na participação, né, da vida, como por exemplo a luz solar, que é importante para a fotossíntese das plantas, a água, que é o habitat dos peixes. Então, luz solar e água são elementos abióticos, não têm vida, mas eles influenciam diretamente nos elementos bióticos, nos seres vivos bióticos que estão ali em uma certa comunidade, formando um ecossistema. Então, o que é um ecossistema? Nada mais é do que um conjunto de comunidades inseridas num espaço, ou seja, é um conjunto de elementos bióticos de seres vivos diferentes com elementos abióticos, que são os elementos que participam, influenciam no desenvolvimento, na vida desses seres vivos. Então, o ecossistema nada mais é do que conjunto de uma comunidade de seres vivos e o meio físico que ali tá, que não tem vida, né? Mas que, de certa forma, ajuda aí na participação dos seres vivos, que eles dependem disso diretamente. Água, ar, nuvem, né? Luz, enfim. E aí, quando a gente tem vários ecossistemas juntos, a gente compreende a biosfera, que é a camada da Terra onde tem todos os seres vivos. Bom, então se a gente fosse voltar tudinho isso aqui, né, de ordem decrescente agora, do maior para o menor, teria aí a biosfera. A biosfera nada mais é constituída de vários ecossistemas. O ecossistema, nós temos as comunidades, né? Comunidade nada mais é do que um conjunto de população. População nada mais é do que um conjunto de um organismo, de um ser vivo. Para um organismo ser vivo ser formado, eu preciso aí de vários sistemas trabalhando. Esses vários sistemas vêm inicialmente de um sistema. O sistema é constituído de órgãos, os órgãos de tecidos. O tecido nada mais é do que um conjunto de células. As células têm aí na sua estrutura, é constituída de organelas. As organelas são constituídas de moléculas e as moléculas nada mais é do que a união de átomos. Então, eu fiz aí para vocês em ordem decrescente, voltando tudo. Mas os níveis de organização da biologia, a gente coloca em forma crescente. Então, seria aí de uma estrutura menos complexa até chegar numa estrutura muito mais complexa, que é o próprio organismo, o próprio ser vivo. Bom, então, isso aqui é uma aula rápida, curta, bem simples, que é a aula 14. E aí, a próxima aula a gente vai falar de membrana plasmática. Então, é isso, gente. Até a próxima.